Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o evangelista Elias e passo por aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Medite nessa palavra, né? Que é muito forte. Glória a Deus. Aqui em Juízes capítulo 13 e o versículo 9 diz assim: E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Disse: Eu sou. A gente vê aqui uma passagem bíblica que fala sobre o nascimento, né? O nascimento de Sansão. É coisa linda, né? Maravilhosa. Nasce ali o homem mais forte do mundo. Naquela época que o povo de Israel estava naquela servidão, né, aos filisteus, servia aos filisteus por 40 anos, isso por desobediência, né? Porque Deus, ele levantou o povo de Israel para ser cabeça e não cauda. Então as outras nações, elas tinham que servir a Israel e não Israel servir a ninguém. Mas por conta de desobediência a Deus, né, Israel estava sempre desobedecendo a Deus, e Deus muitas vezes punia de uma forma que, em vez das outras nações vinha servir a Israel, Israel era quem tinha que servir as outras nações, né? Mas ali por 40 anos, os filisteus oprimiam o povo de Israel. Mas ali nasceu Sansão, né, que Deus levantou como rei, como juiz, né, como juiz ali em Israel, para julgar o povo, e ali tornou-se líder, que naquela época não havia reis. Então ali estava Sansão, o nascimento de Sansão, e aquela mulher que era estéril, né, que era estéril, ela não tinha filho, mas o anjo do Senhor apareceu um dia àquela mulher, o anjo do Senhor, e fez aquela promessa que ela ia ter um filho, e ali deu ali as suas regras, né, os seus ensinamentos sobre o menino que ia nascer, que seria chamado Sansão e que não podia cortar o cabelo, navalha nenhuma podia é, cortar o cabelo daquela criança. Ele tinha que crescer sem cortar o seu cabelo, nem tampouco ele podia tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, nem vinho e outras bebidas, né? E tinha as regras ali e os ensinamentos para o nazireado naquela época. E também a mulher não podia tomar vinho nem nenhum tipo de bebida alcoólica, nem tampouco ela podia se alimentar de nenhuma comida imunda, né? Ela tinha que ser santificada, separada por Deus, viver de uma forma santa na presença do Senhor. E Manoá, ele era um homem daquela cidade que tem como título cidade de Zorá, né? Zorá. Mas Deus falou com aquele homem também quando ele orou a Deus. A Bíblia diz que ele também orou a Deus, que ele queria que o anjo também falasse com ele. Então ali Deus fez a promessa e a gente vê que depois nasceu Sansão e Deus era com aquele menino, com aquele jovem, ainda criança, mas ele foi crescendo, né? E ali quando Sansão nasceu, ele começou bem, né? Começou bem, começou servindo ao Senhor, obedecendo a Deus, e Deus começou usando Sansão de uma forma maravilhosa, e ali foi libertando ao povo de Israel dos filisteus. Então, depois a gente vai trazendo mais palavras, né? Ensinamento
trazendo sobre o crescimento de Sansão, quando Sansão estava julgando Israel, quando Sansão estava cheio do Espírito Santo. E a gente vai falar também dos erros de Sansão, porque a gente também aprende com os acertos dos servos de Deus, dos homens de Deus, e também aprende com os seus erros. Quando a gente aprende com os acertos dos homens de Deus, a gente aprende que nós não devemos cometer erros, cometer pecados, cometer desobediência. E quando a gente coloca em prática, a gente é bem sucedido nos caminhos do Senhor, naquele ministério que Deus nos escolheu e nos concedeu. E também a gente é bem-aventurado, é feliz quando a gente faz a vontade de Deus. E aprendendo com os erros, né, de Sansão, a gente, observando direito as coisas, a gente vai ver que Sansão, ele tinha tudo para ser um homem bem sucedido, mas por conta dos seus erros, né, ele caiu, pecou e ficou completamente nas mãos do inimigo, né, que eram os filisteus. Então, ao passo que nós for trazendo de sempre uma mensagem falando sobre Sansão, a gente vai aprendendo com os erros e com os acertos de Sansão. Mas a gente vê aqui que Sansão nasceu, né? Depois Manoá queria também sacrificar, falou com o anjo para sacrificar, e o anjo disse que não queria sacrifício, né? Não queria. Mas mesmo assim, Manoá fez ali um sacrifício, perguntou também o nome do anjo, perguntou o nome do anjo, o anjo disse: por que tu pergunta meu nome se é maravilhoso? Então nós vemos ali também uma teofania, né? Vemos que uma teofania, porque quando ele disse maravilhoso, o nome dele era maravilhoso, ele estava representando Deus, porque Deus é maravilhoso, né? Deus é grande, é poderoso, é tremendo, é soberano, é grande. Deus é grande e é maravilhoso. Ele é maravilhoso porque Ele é bom. Então eu quero deixar aqui essa palavra para você, né? Medite nessa palavra, que a gente vê ali que a mulher que era estéril, ela foi mãe do homem mais forte do mundo, que foi Sansão. Porque para Deus não existe problema difícil, não existe causa que não tenha solução. Pode não ter para os homens, pode não ter para a gente, mas quando a gente entrega nas mãos de Deus, Deus ele faz coisas maravilhosas, né? Assim como ele fez outras mulheres estéreis ser mãe de filhos, ele ainda hoje faz milagre, né? Faz milagre. E quando você entrega a sua causa nas mãos de Deus, Ele pode fazer milagres e maravilhas na sua vida. Então eu deixo essa palavra para você, falando aqui sobre o nascimento de Sansão, né? A oração de Manoá que foi respondida, né? Aquele homem de Deus, e também o milagre que fez na vida da mulher de Manoá, que não diz o nome dela, né? A Bíblia não fala, não revela o nome dela, mas ela foi bem-aventurada porque ela recebeu aquele milagre de ser mãe de um filho quando ela era estéril, mas Deus fez aquele milagre, abriu a madre dela e ela passou a ser a mãe de Sansão, o homem mais forte do mundo, juiz de Israel, e que veio libertar Israel da mão dos filisteus. Então depois a gente vai trazendo mais assunto, trazendo mais ensinamento sobre Sansão, e com certeza o nome do Senhor será glorificado na minha e na tua vida. Então fica com essa palavra, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção, se inscreva nesse canal, deixa o seu like e com certeza Deus vai continuar te abençoando e te concedendo vitória. Em nome de Jesus eu deixo essa palavra para todos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.